O Boletim Focus desta manhã trouxe pela terceira semana seguida queda na projeção de inflação. Por isso que o salário mínimo vai ser menor para o ano que vem, tá, gente? O IPCA para 2025 caiu para 4,43%. Na semana passada era de 4,45%. Com isso, a inflação segue abaixo do teto da meta de 4,5%, mas distante do centro, que é de 3%. Para o ano que vem, a projeção também cai de 4,18% para 4,17%. De resto, não teve grande mudança neste novo Boletim Focus, não. A variação do PIB segue em 2,16 para este ano, 1,78 para o ano que vem. Câmbio continua em 4,40 e 4,50 para o ano que vem. E, por fim, depois da queda da Selic de 2026 vista na semana passada, os juros seguem inalterados. 15% para este ano, 12% para o ano que vem. Vamos conversar sobre as projeções do Boletim Focus, então, com Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Seja bem-vindo, um ótimo dia a você, Marcela, que prazer tê-la por aqui. O mercado está otimista com 2026 ou agora tira todos aqueles riscos que a gente estava empilhando ao longo do ano e vê com um pouco mais de clareza o que deve acontecer no ano que vem? À medida que a gente já se aproxima do início de 2026, a gente tem um pouco mais de clareza de que forma os indicadores econômicos vão entregar 2025, né? Isso acaba ajudando a gente a ter um pouco mais de clareza em relação ao ano que vem. E aí a principal boa notícia, né, que tem sido trazido pelo Focus, tem sido a diminuição das expectativas de inflação. Isso tem muito a ver com o câmbio estável. Quando a gente, tinha ali no meio do ano uma expectativa de que o câmbio voltasse a subir, até o final do ano, a gente tinha a expectativa de que o Focus ficaria acima do teto de tolerância da meta. Mas o câmbio tem ajudado, a expectativa de que fique ali em 5,40 até o final do ano, faz com que preços de alimento e bens industriais, ajudem não só para esse ano, como também para 2026. Agora, quando a gente abre as expectativas do Focus, a gente vê que o mercado ainda espera que os preços de serviços fiquem ali muito próximos de 6% nesse ano e próximos de 5% para o ano que vem, portanto, acima da média da inflação e ainda incomodando. É por isso que a gente tem, né, uma não alteração da Selic esse ano, que segue em 15%, e uma diminuição pequena da Selic para o ano que vem. Isso comparando com o que a gente viu ali no mês de outubro, né? Em novembro, a Selic primeiro foi para 12,25 no ano que vem e depois foi para 12, mas essa mudança não é muito grande, especialmente quando a gente compara com a volta dos dados de inflação. Para dados de inflação, teve uma queda muito forte de lá quase 6% agora para 4,43%, dentro das bandas de tolerância da meta oficial do Banco Central. Normalmente, a inflação de um ano passa para a inflação do outro, porque tem aquela inércia da inflação, reajustes de contratos, reajuste de salário, tem muita coisa nessa conta. Você acha que o mercado está sendo talvez um pouco mais pessimista com a inflação do ano que vem e não colocando essas melhores significativas que vimos agora? Como é que você vê essa projeção do mercado em relação a 2026 especificamente? Tem mais espaço para a projeção de inflação cair? Para 2026, a gente tem alguns riscos importantes para a inflação. Em primeiro lugar, é esperado que o Banco Central comece a baixar os juros no primeiro trimestre do ano que vem, né, ou em janeiro ou em março. Isso acaba estimulando a economia e vale lembrar que o mercado de trabalho ainda não desacelerou muito, né? A gente ainda vê o mercado de trabalho muito aquecido. Portanto, essa queda nos juros pode incentivar o mercado de trabalho e manter a inflação de demanda ainda pressionada. Um segundo risco importante é a taxa de câmbio. Como eu falei, ela ajudou demais a inflação ao longo de 2025 e a expectativa de câmbio relativamente estável para o ano que vem, né, de 5,40 para 5,50, acaba ajudando também o ano que vem. Mas como a gente tem um ano em que o ciclo eleitoral vai ser muito pronunciado nas expectativas, a gente pode ver aí alguma piora do câmbio se a questão fiscal voltar para o radar
radar dos analistas. E aí, se o câmbio de fato subir, se a gente tiver um câmbio, por exemplo, um pouco mais forte de 5,60 no ano que vem, aí a gente pode ter uma inflação que agora vai ser atrapalhada pelo câmbio. Então, para 2026, a gente tem, né, existe um cenário ali bastante otimista de inflação vindo ali, né, caminhando para o centro da meta, ainda que de uma forma muito gradual, mas esses dois riscos são bastante relevantes e talvez eles estejam aí servindo como um limitador para essas projeções virem ainda mais para baixo. E aí, claro, a gente fica de olho nessa taxa Selic, 12% para o ano que vem. São 300 pontos aí de corte para os 15% que a gente tem agora. Como é que você vê esses primeiros movimentos do Banco Central? O que a gente pode esperar de movimentações por parte da Autoridade Monetária Brasileira? Eu já vi projeções das mais diversas, viu, Marcela? Tem gente colocando até um pouquinho acima de 11% de taxa Selic, o que é bem diferente da maioria do mercado. A gente não tem nenhum consenso em relação à taxa de juros do ano que vem. O que o Focus faz, né, para tentar ali dar uma temperatura das projeções, é pegar a mediana do mercado. Mas quando a gente vê a dispersão das projeções, ou seja, quão longe elas estão da mediana, essa dispersão está bastante elevada nesse último período. O mercado não sabe, não tem como consenso ainda, nem quando o Banco Central vai começar a cortar os juros e nem quanto que vai ser esse corte, né? As projeções estão ali concentradas no primeiro trimestre, mas existem analistas que têm ali um início muito gradual, com 0,25, e eu me encontro nesse grupo, e tem analistas que esperam uma queda que já começa com meio ponto percentual. Então, a gente não sabe nem qual é a velocidade de início, que dirá o orçamento total de cortes e até onde esses juros podem chegar. O fato é que isso vai ser determinado muito pelo mercado de trabalho, portanto, a tal da inflação de demanda, e também pelo câmbio no ano que vem. Como essas duas variáveis estão ali muito difíceis de projetar, porque o mercado de trabalho está demorando para responder à política econômica, e o câmbio é sempre a variável mais difícil da gente acertar, o mercado está aí muito disperso em relação ao final do ano, né? Tem gente ali que imagina que os juros podem chegar a 11, que seria muito próximo ali do nível neutro de juros para o Brasil, e tem outros analistas que imaginam que ela pode parar em 13%. E, de novo, o ciclo eleitoral vai acabar sendo bastante importante para determinar qual vai ser o caminho que o Copom vai tomar. Qual vai ser o caminho que o Copom vai tomar? Eu acho que é uma das grandes dúvidas que a gente tem aí para 2026, que a gente carrega para o próximo ano. E aí, claro, fica a pergunta sobre o que pode influenciar nestas cotações. Mercado de trabalho parece ser um tema sensível para o Banco Central, porque sempre aparece nos comunicados, mas a direção que as contratações vão tomar a partir de agora devem ser talvez ponto crucial para essa tomada de decisão, ou talvez secundário, a inflação que o Banco Central vai olhar com mais cuidado a partir de agora? Toda vez que o Banco Central determina a taxa de juros, ele olha 12 meses à frente. Então, ele precisa ter ali indicações das variáveis econômicas sobre como a economia vai se comportar nesse período. É por isso que ele olha o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é um indicador antecedente da inflação de demanda. No fundo, o que mais importa para o Banco Central mesmo é a inflação de demanda, porque é ali que está o mandato dele. Mas ele precisa olhar para a questão do mercado de trabalho justamente porque é isso que vai indicar da melhor forma possível o que a gente pode esperar da inflação de demanda. O que a gente teve na semana passada foram dados ali de mercado de trabalho que trouxeram sinais mistos. Isso é sempre comum quando a gente está num ponto de inflexão de ciclo. O que eu quero dizer com isso? Os juros subiram a 15% e esses juros mais altos começam a ter efeito para desaquecer o mercado de trabalho. Então, a gente viu, por exemplo, o CAGED mostrar menor criação de vagas.
E a gente viu, por outro lado, o IBGE trazer o desemprego no menor patamar da série histórica. Então a gente vê esses sinais mistos, né, toda vez que a gente fala do mercado de trabalho, as frases estão cheias de "mas", justamente porque a gente está vendo essas 2 pontas. Fato é que esses sinais mistos já dão a indicação para a gente que o mercado de trabalho está na iminência de desaquecer e, portanto, de dar algum conforto para o Banco Central começar a cortar os juros. É por isso que o mercado tem ali no primeiro trimestre do ano que vem a expectativa do início desse relaxamento monetário. Agora, como a gente não sabe exatamente como o mercado de trabalho vai se comportar, fica aí essa dúvida se o corte vem em janeiro ou na reunião de março. Mas vai ser bastante importante a gente ver na reunião da semana que vem qual vai ser a indicação do Banco Central. Ele pode dar ali na sua última reunião do ano indicações importantes com relação ao que ele vai fazer no ano que vem, principalmente vindas do diagnóstico da economia. Conversamos com Marcela Caualt, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Sempre bem-vinda à nossa programação. Um ótimo dezembro a você e toda a equipe, Marcela. É sempre um prazer participar. Ótima semana a todos.